Самолет по-русски. Avião, 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 avião. Desculpe. Plane. Oi, gente, sou Sasha e hoje vou falar um pouco sobre mim, como é que eu falo 5 línguas. Para vocês que ainda não sabem quem eu sou, eu sou metade boliviana, metade russa, mas eu nasci e cresci no Japão. Então eu cresci falando japonês, russo e espanhol ao mesmo tempo. Depois aprendi inglês na escola e fora da escola. E estou aprendendo português há um ano. Então, no meu caso, é um pouco diferente, porque não sou como as pessoas que falam mais de 5 línguas, que aprenderam todas essas línguas já depois que eles foram adolescentes, porque eu cresci com 3 línguas ao mesmo tempo, e depois aprendi inglês e português, que foi já mais fácil, porque já tinha base de 3 línguas com 3 alfabetos diferentes. Então, para quem ainda não acredita, eu vou me apresentar em todas as línguas que eu falo. Já falei em português. E aí agora é muito difícil de se eu mudar. Mas vou fazer assim e vou mudar, tá bom? Ok. 皆さんこんにちは、サーシャです。自分は日本生まれ日本育ちなんですけど、お父さんが、ボリビア人でお母さんがロシア人のハーフです。1年前にポルトガルに引っ越してきて、今はポルトガルの大学院に通っています。Hola, me llamo Sasha y tengo 25 años. No sé por qué dije mi edad, pero soy mitad boliviana, mitad rusa. He nacido y crecido en Japón y me mudé a Portugal hace un año para hacer mi maestría en urbanismo. Sí. Всем привет, меня зовут Саша. Я родилась и выросла в Японии. Моя мама русская, мой папа боливиец с Латинской Америки. И год назад я переехала в Лиссабон, в Португалию. Да, спасибо большое. Hi everyone, my name is Sasha and this is my YouTube channel. It's the last language I'm speaking in. I was born and raised in Japan. My mom is Russian and my dad is Bolivian. And about a year ago, I moved to Portugal and I'm learning Portuguese for about a year now. Yeah. E isso foi tudo. Tá, eu acho que dá pra ver como a minha voz muda e como a minha atitude muda, eu acho que é interessante. Pode ser que eu vou fazer um vídeo à parte sobre isso, mas são 5 línguas e no nível como eu falo, o nível de proficiência de cada língua, eu acho que o japonês é primeiro, porque toda a minha vida fui à escola japonesa. Nunca fui a uma escola internacional nem nada. E então, quando eu sei que, por exemplo, agora eu tô fazendo mestrado e falam às vezes sobre coisas mais. Eu faço urbanismo e falam sobre coisas como filtração de água ou sobre poluição de ar. Então, aí as palavras mais técnicas, mais científicas que os professores falam. Algumas palavras, obviamente, sim, né? As básicas que parecem em espanhol ou inglês. Mas, às vezes, tem alguns fenômenos que eles explicam que eu não sei como se diz em português, obviamente. Minhas aulas são em português. Eu preciso traduzir essas palavras e a melhor forma, tipo, a melhor língua para isso, na questão acadêmica, assim, mais científica, sempre foi japonês, porque eu estudei 12 anos no Japão, no colégio japonês normal. Então, toda a base de coisas que eu tenho, tipo, o que tenho mais conhecimento sobre essas coisas, é japonês. Então, sim. Então, acho que japonês, numa questão assim, mais acadêmica, é a minha língua mais forte. E depois o russo e o espanhol eu acho que são, tipo, do mesmo nível. Os dois eu me considero como a minha língua nativa. Porque antes de eu falar fluidamente japonês, eu falava espanhol e russo. Ou seja, são minhas línguas maternas, né? São... Eu não lembro...
Eu não lembro, porque eu era muito pequenino, mas não lembro qual foi a idioma que eu falei primeiro. E a letra que... Mas o alfabeto que eu aprendi primeiro foi o russo e depois espanhol, eu acho. E depois japonês. Mesmo sendo quase ao mesmo tempo, eu acho que com a minha mãe, eu lembro mais de estar estudando russo desde que eu fui criança. E, obviamente, era tudo ao mesmo tempo, mas falava mais russo, porque, pra uma criança ficar com sua mãe, você fica mais tempo com sua mãe, né? Então, sim, acho que foi isso. E depois o inglês, porque... E também algumas coisas, academicamente, eu acho que falam mais... Me sinto mais confortável em falar inglês, fazer uma apresentação em inglês, porque a minha licenciatura de 4 anos foi toda em inglês. Então, aí as bases de como se apresenta na universidade, como você escreve alguma tese na universidade, eu fiz muito, muito mais em inglês que qualquer outra língua. Então, é engraçado porque não é a minha língua nativa e eu só aprendi depois de 9, 10 anos. Mas algumas coisas eu sei que em inglês tenho mais costume de fazer e falar. Então, fazer uma apresentação na... Eu sinto menos pressão quando é em inglês. Não sei por quê, pode ser porque eu sei que não é a minha língua e não tenho essa pressão de estar preocupada de não falar certo. Então, não é como uma desculpa, mas eu sei que se não sai alguma palavra, eu posso dizer, mas não é a minha língua, eu não sei. Sei lá. Mas eu sinto menos pressão porque também 4 anos fazendo apresentações e coisas também diz alguma coisa. Também fez em espanhol, porque tive aulas em espanhol também, mas sim, acho que o que fez mais foi sempre inglês. Também, Mas, tipo assim, o português ainda tá no processo, mas também me sinto confortável porque parece muito com o espanhol. Então, eu sei que às vezes não falo tão bem, como a estrutura gramática não é tão bem português, mas acho que a maioria das coisas eu posso falar, me posso comunicar já naturalmente. Pois é, então, já falei um pouco, mas desde o kinder até o colégio de 12º, 12º, eu fui onde falam só o japonês, né? Então aí, obviamente, onde eu aprendi japonês. No kinder, eu acho que ainda a minha língua mais forte foi sempre russo ou espanhol, mas depois que entrei pra primária, aí eu acho que já o japonês dominou muito, muito. Mas os meus pais sempre tentaram de não deixar esquecer o russo e o espanhol. Então, em casa foi sempre... A minha mãe é russa, mas ela fala espanhol. Então, quando todo mundo tava dentro da casa, tipo, juntos, né? Eu tenho uma irmã também. Os 4 em casa sempre foi... a língua da casa foi espanhol. E, ao mesmo tempo, sempre falava com a minha mãe russo. Então, era sempre com meu pai em espanhol, com a minha mãe em russo. Era muito estritamente dividido. Eles nunca misturaram essas línguas, mesmo eles também, que também falavam japonês, inglês, ou, tipo, a minha mãe falava espanhol também, mas era, tipo, sempre estritamente, assim, dividido. E eles nunca me deixaram misturar ou usar japonês dentro da casa. E também eu tava indo a uma escola russa cada sábado, desde que eu lembro, na verdade, não sei, 4 anos, 3, 4 anos, eu acho que sempre fui à escola russa desde muito pequena, cada sábado, com outras crianças que também são metade russas, ou russos que nasceram no Japão, etc, etc. Então, aí, sim, aí também os professores, as mães, sempre forçaram a gente a falar entre a gente só em russo, mesmo todo mundo... Não todo mundo, né? Porque alguns falavam mais russo do que japonês, alguns falavam mais japonês do que russo, mas aí a língua dentro desse ambiente foi sempre russo. E aí eu aprendi a ler, escrever em russo também. E eu fui pra essa escola no sábado até eu tive, tipo, 10 anos, eu acho. Fazia cursos online na escola russa até, tipo,
acho que 11 anos, 12 anos, que foi, tipo, eles davam tarefas. Ai, não lembro como é em português tarefas. Sim, tipo, pra fazer em casa, né? Estudar em casa. E uma vez ao ano eles veniam ao Japão para fazer um exame de passar o ano, né? Então eu fazia isso, mas sim, até os 12 anos. E assim foi como eu aprendi russo, com a minha mãe, na escola russa, falando com outros amigos russos, sempre estar nessa comunidade. Ao mesmo tempo também existiam algumas comunidades de crianças, famílias que falavam espanhol. E eu acho que quando éramos crianças íamos à missa em espanhol na igreja. E aí todo mundo também falava espanhol. Aí também depois da igreja tínhamos um pouco de aulas ou tempo para ler juntos, escrever juntos em espanhol. E também em casa, né? Falava mais espanhol do que russo. Aí meu pai com a minha mãe também me ensinaram a escrever, ler em espanhol. Em inglês, eu aprendi sozinha, não sozinha, mas eu sempre queria falar muito inglês, porque eu gostava muito de assistir coisas que eram de, tipo, Disney Channel, Cartoon Network, essas séries e coisas. Então, eu sempre queria, tipo, poder falar como eles, eu gostava muito. Primeiro eu assistia em japonês, mas o meu pai sempre me falou que depois que eu assisti, tipo... Porque aí eles mostrando as mesmas séries, né? Depois de eu assistir as mesmas séries, eu deveria tipo, mudar o inglês, tipo, o som original e escutar isso, porque eu vou entender, algum dia eu vou entender, que foi a verdade, eu agora entendo sem problemas, mas, isso. E eu gostava muito de escutar música em inglês, então cantava, depois traduzia, o que significa, e fazia, tipo, imitações de caracteres em séries e tal, porque gostava de imitar. Então, fazia isso e também, mas isso era mais, foi a minha motivação de poder falar inglês, sempre foi alta. E aí, no colégio só começamos, no Japão, né, a aprender inglês desde 13 anos. Acho que agora é mais cedo, mas na altura que eu estava estudando, era desde 13 anos que tivemos, tipo, aulas de inglês. Mas aí eles só fazem gramática, na maioria gramática é um pouco de, tipo, ouvir, listening. E, mas eu ia a umas aulas extras que eram para algumas outras crianças também, só de falar inglês. Eu comecei com alguns amigos, que também conheço desde criança. Obviamente era criança, né, na altura, mas... E aí, são tipo assim, aulas de 1 hora, sei lá, que todo mundo vai a uma casa juntos. Aí a professora, que é nativa em inglês, que primeiro era australiana. Eu tive 2 professoras australianas, depois de Nova Zelândia, depois alguns ingleses. Mas então, aí era só falar inglês, eles não deixavam a gente falar em japonês ou russo ou qualquer outro idioma que a gente sabia. E aí foi onde, tipo, obviamente fazemos gramática também, mas era mais para ver como usar essa gramática na vida real. Então, aí a gente tinha que expressar, falar, comunicar em inglês. Aí eu comecei a fazer isso, tipo, desde uns 10 anos. Então, já fazem 15 anos que eu tô aprendendo inglês. Mas não foi sempre a matéria que eu gostava muito, porque eu era muito péssima em escrever, tipo, o spelling do inglês sempre foi muito péssimo, mas sim. Mas eu gostava muito de falar inglês, então aí eu acho que aprendi a falar inglês muito bem. E depois a gramática e outras coisas aí já estava mais compreendendo nas aulas no colégio. E aí, depois que entrei ao high school, ao colégio, desde ano 10, 11, 12, né? Anos 10, 11, 12, os últimos 3 anos. No colégio, aí eu entrei a um clube que foi para falar inglês, mas não só falar, era um clube que era para
para fazer debates em inglês. E aí o meu vocabulário também cresceu muito, obviamente, porque os debates eram sobre imigração, sobre basic income, que é tipo pagar. É um pouco difícil falar em português ainda pra mim, mas pagar tipo 100 mil ienes para cada pessoa, em vez de ter uma segurança social. Então, eu debati sobre essas coisas. Então, aí eu tinha que já aprender vocabulários imensos sobre economia, migração, políticas, e utilizar isso na hora de debate, você tem que falar. E sim, eu fui a the captain, a capitã, capitã desse grupo de debate também. E já licenciatura já foi, né? Já foi tudo em inglês. Então, até esse dia eu tava preparado para poder estudar em inglês. Mas e o português eu comecei como há um ano atrás. Eu não falava nada de português quando eu cheguei a Portugal. Nada não, eu falava tipo, olá, meu nome é Sasha. Algo assim, né? Mas também sabia mais vocabulário brasileiro, obviamente. Porque o meu pai é boliviano e o meu pai e a família do meu pai, muitos falam português também, porque a minha bisavó era brasileira. Então aí meus tios, primos, alguns tios e tal, tia-avós, eles todos, não todos, mas a maioria falava também português. Então eu tinha mais tava mais habituada a escutar português do Brasil, por essa questão e também porque no Japão tem muitos brasileiros, então eu já ouvi pessoas falarem em português do Brasil, mas quando eu cheguei era mais habituar a escutar, tipo, poder entender o sotaque de português de Portugal, também do Brasil também, porque também não é que entendia, tipo, 100%. E também a falar, né? Porque a falar no início eu falava portunhol. E cada vez que eu queria falar alguma coisa, saía o espanhol. Até agora, eu acho que às vezes quando fico com muita pressão, alguma coisa assim, eu falo espanhol em vez de português. Mas, assim, tá melhorando. Eu tive aulas de português quando eu cheguei. Tive, tipo, duas vezes por semana. Eu entrei desde o B1, porque eu passei uma prova e eu passei para o B1, né? Não sei se porque falo espanhol, provavelmente sim, porque tive muitas pessoas aí que eram espanhol falantes que ficaram no B1, mesmo nunca tido estudado português. E sim, então aí o primeiro semestre eu fiz aulas em português, aí aprendi a gramática, mais vocabulários, obviamente, e ao mesmo tempo e as aulas em português e os trabalhos de grupo no meu mestrado também tinha que ser em português, então aí já tava aprendendo. Os professores e os meus alunos, tipo, colegas do mestrado tiveram muita paciência comigo. Agradeço muito porque eles nunca, tipo, eles sempre tentavam de entender o que eu estava tentando te falar e quando eu não entendia alguma coisa, eu falava inglês ou espanhol, eles, tipo, tentavam de perceber ou traduzir, me ensinavam os vocabulários ou como se fala lá. Então, sim. E para português ainda estou no processo, mas eu acho que melhorei muito. E para qualquer língua, o que eu posso dizer, como uma conclusão final, é você tem que usar. Você sempre tem que utilizar essa língua para poder, não só para aprender, obviamente, para aprender você tem que tentar de sair desse conforto de vergonha, que pode ser que eu tô falando ruim, pode ser que eles não me vão entender. Tem que sair da sua cabeça aí com vergonha e tentar de falar de qualquer forma que você pode. E aí, se você tá falando errado, as pessoas vão igual entender. A maioria das vezes eles vão entender e vão tentar te ajudar para melhorar. E agora eu mesmo falando português, eu sei que eu tô cometendo muitos erros. Às vezes eu uso o inglês ou o espanhol, mas eu acho que tentar de falar mesmo
sabendo que você vai falar errado é muito importante, porque se você não fala, você nunca vai ouvir a si mesmo falar, nunca vai notar o que exatamente você não sabe dizer. Tipo, falando você sabe, ai, eu não sei como se dizer esta palavra, você pode procurar. E depois você, eu não sei como conjugar esta palavra, aí você pode pesquisar e depois, tipo, tentar de aprender como fazer essas coisas. E você se fala com outras pessoas, eles podem ajudar você também. E, obviamente, ler, escrever quando você pode, é muito importante. Eu também tento de não escrever muito no computador, porque se você faz isso, eu acho que o autocorrector, aí, sabe, é muito fácil de fazer, mas às vezes você tem que escrever com a sua própria mão pra ver o que você sabe e você não sabe, e praticar isso. Então é isso, gente, pelo vídeo de hoje. Obrigada por assistir. Sim, eu falo 5 línguas, mas essa foi, tipo, a história de como eu aprendi 5 línguas e porque falo 5 línguas. E, algumas dicas também. Não sei se vocês vão curtir. Se vocês estão aprendendo nova língua, escreva nos comentários. E se querem saber outra coisa mais, como aprender também, me perguntem, eu posso fazer um vídeo assim mais curtinho. E não esqueçam de inscrever ao meu canal e curtir este vídeo. Muito obrigada!